Eu nunca mais voltei àquele trecho do rio. E tem gente que diz que eu exagero, que foi cansaço, que foi a bebida. Mas eu sei o que vi, sei o que senti. E sei que existe algo ali que não deveria existir. Meu nome é Marco, tenho 52 anos e pesco desde que aprendi a andar. Meu pai me levava para o rio ainda criança. Me ensinou a preparar a linha, a ler a correnteza, a ter paciência. Passei a vida inteira nas margens do Rio Paraná, no interior de São Paulo, perto de uma cidadezinha que ninguém conhece. Trabalho numa cooperativa de laticínios durante a semana, mas o fim de semana é sagrado. Sexta à noite eu já arrumo a mochila, preparo as iscas, confiro os anzóis. Sábado de manhã, antes do sol nascer, já estou na beira do rio. Tem um lugar que eu frequentava muito. Fica depois da Ponte Velha, uns 3 quilômetros rio abaixo, onde a mata fica mais fechada e o barranco é alto. A água ali é escura, profunda, cheia de troncos submersos. É um lugar bom para pescar, porque os peixes grandes se escondem embaixo desses troncos. Mas é preciso conhecer bem o local, senão a linha enrosca e você perde tudo. Eu conhecia cada pedra, cada curva. Montava minha cadeira dobrável, sempre no mesmo ponto, embaixo de um ipê, que dava sombra boa no final da tarde. Era um sábado de março. O verão já estava terminando, mas ainda fazia calor. Cheguei cedo, por volta das 6 da manhã. O céu estava claro, com aquele tom rosado que vem antes do sol aparecer de verdade. A água estava calma, quase parada, refletindo as árvores da margem oposta. Eu gosto desse momento. Gosto do silêncio. Gosto de como o mundo parece resetar ali, como se tudo voltasse ao começo. Só o barulho da água batendo devagar nas pedras, o canto distante de algum pássaro acordando, o vento leve nas folhas. É quando tudo parece certo no mundo. É quando eu consigo esquecer as contas, o trabalho, a solidão da casa vazia, esperando quando eu voltar. Preparei minha vara com cuidado, escolhi uma isca de minhoca fresca que eu tinha trazido numa caixinha de isopor. Coloquei no anzol, joguei a linha com aquele movimento preciso que leva anos para dominar. Acendi um cigarro, o primeiro do dia, e fiquei ali, sentado, esperando. A fumaça subia reta, sem vento para desviar. A pesca é assim, não tem pressa. Você aprende a esvaziar a cabeça, a deixar o tempo passar, sem forçar nada. Eu olhava a boia boiando suave, balançando de leve com a correnteza fraca. De vez em quando um peixinho mordia, mas nada sério. Eu nem me importava. Estava ali pelo ritual, pela paz, pela sensação de pertencer a algum lugar. Foi por volta das 8 da manhã que eu ouvi o barulho pela primeira vez. Um som abafado, molhado, como se alguém tivesse batido com a mão aberta na superfície da água. Ploft. Assim, seco, repetido. Ploft, ploft. Vinha de uns 20 metros rio acima, na direção da curva. Olhei para lá, franzindo os olhos contra o sol que já começava a subir, mas não vi nada. Pensei que fosse um peixe grande saltando, talvez uma traíra caçando perto da superfície. Acontece. É comum. Voltei a prestar atenção na minha linha, ajustei a tensão, verifiquei se a isca ainda estava no lugar, mas o som continuou. Ploft, 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 sempre no mesmo ritmo, sempre vindo do mesmo lugar. 3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. Um padrão claro, definido demais para ser natural. Fiquei curioso. Levantei da cadeira, senti as articulações estalarem depois de ficar sentado na mesma posição. Caminhei uns passos pelo barranco para tentar ver melhor. A margem ali faz uma curva fechada e tem uns arbustos espinhosos que atrapalham a visão. Parei, fiquei olhando, protegendo os olhos do sol com a mão. A água continuava lisa, espelhada, perfeita. Nada se mexia, mas o som não parava. Ploft, ploft, ploft. Regular como um relógio, metódico. Pensei em ir até lá, mas a vegetação era fechada e eu teria que dar uma volta longa. Desisti.
Voltei para o meu lugar, recolhi a linha para verificar, notei que a isca tinha sumido, provavelmente algum peixinho esperto. Coloquei outra minhoca, joguei de novo. O som foi diminuindo aos poucos, como se estivesse se afastando, até sumir completamente. Fiquei ali mais 1 hora, pescando tranquilo, e não ouvi mais nada. Peguei 2 lambaris pequenos e um mandi médio. Nada demais, mas suficiente para fazer uma fritada à noite, quando o sol já estava alto e o calor começou a apertar, transformando o rio numa chapa refletindo luz branca. Arrumei minhas coisas e fui embora. No caminho de volta, passei devagar pela curva. Olhei para a água. Tudo normal. Galhos boiando, algumas folhas secas. Nada mais. Esqueci o assunto. Na semana seguinte voltei. Sempre volto. Mesmo lugar, mesma cadeira, mesma rotina. Cheguei um pouco mais tarde dessa vez, por volta das 7. O dia estava nublado, com aquele céu cinza pesado que parece que vai chover, mas nunca chove. A água estava mais escura que o normal, quase preta, refletindo as nuvens baixas. Eu gosto de pescar em dia assim. Os peixes ficam mais ativos, menos assustados, mais confiantes. A luz difusa não cria sombras que os alertam. Preparei tudo com calma, aproveitando a temperatura mais fresca. Joguei a linha, acendi o cigarro, fiquei ali, quieto, ouvindo o rio respirar, ouvindo a mata ao redor acordar. E então, de novo, o som. Ploft, 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 mesma coisa, mesma direção, mesma pausa. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. Olhei para o lado, sentindo algo desconfortável na nuca. Não podia ser coincidência, não podia ser peixe. Peixe não bate na água com ritmo. Peixe não faz o mesmo som 3 vezes seguidas, para exatamente o mesmo tempo, e repete. Isso era outra coisa. Dessa vez, eu fui até lá sem pensar 2 vezes. Larguei a vara no chão com cuidado, atravessei os arbustos, sentindo os espinhos arranharem minha calça, cheguei na curva. A margem ali é mais baixa, mais próxima da água, com pedras lisas cobertas de limo verde. Fiquei parado, olhando, esperando. O som tinha parado assim que eu me aproximei, como se soubesse que eu estava chegando. Fiquei ali uns 5 minutos, talvez 10, só esperando, observando cada centímetro da superfície escura. Nada. Silêncio total. Nem pássaro, nem inseto, nem o vento. Voltei para o meu lugar, peguei a vara, sentei de novo. E aí, depois de uns 10 minutos, o som recomeçou. Ploft, ploft, ploft. Como se tivesse me esperado sair para voltar ao que estava fazendo. Senti um incômodo na nuca. Aquele tipo de sensação que você não sabe explicar, mas que seu corpo entende antes da sua cabeça. Como se alguém estivesse me observando de longe. Como se olhos invisíveis estivessem fixos nas minhas costas. Olhei em volta, virei o corpo todo, escaneei a mata atrás de mim. Não tinha ninguém. Nunca tem ninguém ali. É longe, é isolado, é meu refúgio particular. Mas naquele momento, pela primeira vez em todos os anos que eu frequentava aquele lugar, senti que o rio estava diferente. Mais pesado, mais silencioso do que deveria. Como se estivesse segurando a respiração. O som continuou por mais uns 20 minutos. Depois parou. Não voltou. Fiquei até o meio-dia, mas não consegui pescar nada. A linha ficou parada o tempo todo. Nem os peixinhos mordiam. Era como se a vida tivesse sido sugada daquele trecho de rio. Fui embora com uma sensação estranha, como se tivesse deixado algo inacabado, como se tivesse ignorado um aviso importante. Na 3ª semana, quase não fui. Pensei seriamente em mudar de lugar, pescar na represa municipal ou na Ponte Nova, onde sempre tem gente. Mas eu sou teimoso. Não gosto de deixar as coisas sem entender. Não gosto de ser expulso de um lugar que sempre foi meu. Então voltei. Cheguei bem cedo, ainda no escuro completo, por volta das 5 da manhã. Queria estar lá antes do som começar. Queria ver se conseguia identificar a origem antes que tivesse chance de parar quando eu me aproximasse. Montei tudo no escuro.
usando a lanterna de cabeça que balançava enquanto eu trabalhava. A água estava inquieta, com pequenas ondas que não faziam sentido, porque não tinha vento nenhum. O ar estava completamente parado, denso, úmido. O céu estava limpo, cheio de estrelas piscando frias, mas a sensação era de tempestade se aproximando. Aquela pressão no ar que vem antes de algo ruim. Sentei, desliguei a lanterna, esperei. A escuridão ali é profunda, absoluta. Sem lua, sem luz de cidade, sem nada. É como estar dentro de um buraco. Só a forma das árvores recortadas contra o céu estrelado, só o som da água se movendo sem razão aparente. E então, ainda no escuro completo, o som começou. Ploft, ploft, ploft. Mais alto dessa vez. Muito mais alto, mais próximo. Vinha da curva, como sempre, mas parecia que estava se aproximando gradualmente. Acendi a lanterna com mãos que começavam a tremer, apontei na direção do som. A luz cortou a escuridão como uma faca, iluminou a superfície da água. E eu vi, não era um peixe, não era um galho caindo, não era nada natural. Era uma mão humana, pálida, saindo da água preta, batendo na superfície. Ploft! A palma aberta, os dedos esticados, longos demais, batendo com força surda. Ploft! Subia devagar, batia com precisão, afundava suave. Subia, batia, afundava. 3 vezes, depois parava, ficava submersa e recomeçava. 3 vezes, sempre 3. Fiquei paralisado. A lanterna tremendo na minha mão, fazendo a luz dançar na superfície. A mão continuava, ploft, ploft, ploft. Não tinha braço visível, não tinha corpo, só a mão saindo da água escura como breu, batendo, afundando. Não tinha rosto, não tinha olhos, só aquilo, aquele movimento ritmado, mecânico, interminável. Como um convite, como um chamado. Eu devia ter saído correndo, devia ter largado tudo ali e ido embora sem olhar para trás. Mas eu fiquei ali, congelado, olhando, incapaz de me mover. A mão continuou por mais 1 minuto inteiro. 3 batidas, pausa, 3 batidas, pausa. Então parou, afundou devagar, os dedos se fechando levemente como se estivesse acenando uma despedida. A água voltou a ficar lisa, perfeita, como se nada tivesse acontecido. Apaguei a lanterna. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso latejando nas têmporas, na garganta, nos pulsos. Fiquei sentado no escuro, esperando, não sei o quê. Talvez esperando que aquilo voltasse. Talvez esperando acordar e descobrir que estava sonhando. Talvez esperando ter coragem de me mexer. O som não voltou naquela manhã. Quando o sol nasceu finalmente, tingindo o céu de laranja e rosa, arrumei tudo com as mãos ainda tremendo. Não olhei para a curva. Não quis ver. Só andei rápido, tropeçando em raízes até o carro. Entrei, tranquei todas as portas, respirei fundo. Minhas mãos suavam frio. Minha camisa estava encharcada de suor apesar da manhã fresca. Passaram-se meses. Não voltei ao Rio. Não contei para ninguém porque sabia como iam reagir. Tentei esquecer, tentei me convencer de que tinha imaginado, que o cansaço tinha criado ilusões. Mas tem noites que eu acordo subitamente, 3 da manhã, 4 da manhã, e ouço o som. Ploft, 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 dentro da minha cabeça, ecoando, e me pergunto, será que era alguém pedindo ajuda? Será que era alguém que se afogou ali anos atrás e ficou preso de alguma forma? Ou será que era algo que nunca foi humano, apenas assume a forma de partes humanas? Algo antigo que vive na água e imita o que vê? Eu não sei. E, sinceramente, não quero saber. Só sei que nunca mais voltei. Vendi meu equipamento de pesca meses depois. E que, até hoje, quando passo perto daquele rio de carro, olho para a água através da janela e sinto que ela olha de volta. Sinto que algo lá embaixo ainda bate na superfície. 3 vezes. Pausa. 3 vezes. Esperando. Sempre esperando. Relato 2. A lanterna na represa.
Tem dias que eu penso em contar essa história para alguém, mas sempre desisto no último momento, porque sei exatamente como vão reagir. Vão dizer que foi sono, que foi reflexo da lua na água, que foi meu celular refletindo. Mas não foi nada disso. Eu sei o que vi, e sei que não era deste mundo. Sei que era algo que não deveria estar ali, flutuando, me observando. Meu nome é João. Tenho 46 anos, sou motorista de ônibus intermunicipal em Uberlândia e pesco sempre que posso arranjar tempo livre. Não sou daqueles pescadores profissionais que têm barco caro e equipamento de última geração importado. Eu pesco do jeito simples, com vara básica que comprei há 10 anos, molinete velho que range mas funciona, e muita paciência que aprendi com meu avô. Gosto de ir sozinho. Gosto do silêncio. Gosto de não ter que conversar, não ter que explicar nada, não ter que fingir interesse em assuntos que não me importam. Só eu, a água escura e o tempo passando devagar. Tem uma represa que eu frequento religiosamente a uns 40 minutos da cidade, pegando a estrada velha que quase ninguém usa mais. É particular, pertence a um fazendeiro aposentado, mas ele deixa pescar desde que você não faça bagunça e não leve nada além de peixe. Não quer lixo, não quer barulho, não quer gente bêbada. Respeito simples. É um lugar bonito, cercado de mata nativa preservada, com um pier de madeira antiga que entra uns 15 metros água adentro. A água é surpreendentemente clara durante o dia. Dá para ver o fundo perto da margem. Dá para ver os peixes nadando entre as pedras. Tem carpas grandes e douradas, tilápias em cardumes, alguns bagres enormes que só saem à noite. É tranquilo, é seguro, ou pelo menos era antes daquela noite. Eu costumo ir à noite, sempre preferi assim. Menos calor sufocante, menos gente incomodando, mais chance de pegar peixe grande que se esconde durante o dia. Chego por volta das 8, quando o sol já se foi completamente, monto a barraca pequena na beira, preparo as 3 varas que sempre levo, acendo a fogueirinha usando gravetos secos. Fico ali até meia-noite, às vezes 1 da manhã, se estiver pegando bem. Depois arrumo tudo com calma e vou embora. É minha terapia semanal. Minha forma de desligar do mundo, dos passageiros reclamando, do trânsito caótico, da vida que parece cada vez mais sem sentido. Foi numa sexta-feira de agosto, noite fria, daquelas que o bafo sai como fumaça, céu limpo demais, lua cheia enorme. A represa estava espelhada, absolutamente plana, refletindo a lua com perfeição assustadora. Parecia que tinha 2 luas, uma no céu e outra na água, perfeitamente simétricas. Eu tinha montado tudo no pier, bem no final da plataforma de madeira que rangia sob meus pés. Deixei 2 varas com iscas de fundo, pedaços de fígado de galinha para bagre e uma com boia colorida, milho verde para tilápia. Estava sentado numa cadeira dobrável confortável, com um cobertor grosso nas pernas porque o frio era de cortar, tomando café quente de uma garrafa térmica que fumegava quando eu abria. A fogueira crepitava na margem, a uns 10 metros de distância, jogando sombras dançantes nas árvores. Tudo estava absolutamente perfeito. A noite estava silenciosa, de um jeito quase irreal. Sem vento, sem barulho de carro na estrada distante, sem nada. Só o canto hipnotizante de algumas cigarras escondidas, o estalo ocasional da madeira queimando e estalando, o movimento suave e constante da água batendo nos pilares do pier. Eu olhava as estrelas incontáveis, fumava um cigarro lentamente, esperava com a paciência de anos de prática. Estava em paz, estava completo. E então, do outro lado da represa, apareceu uma luz, uma lanterna, alguém caminhando pela margem oposta, iluminando o caminho à frente. Não achei estranho inicialmente. Vez ou outra aparece outro pescador noturno como eu, ou alguém passeando, aproveitando a noite fresca. A represa é grande, tem espaço para todo mundo pescar sem incomodar. A luz se mexia devagar,
indo e voltando em movimentos irregulares, como se a pessoa estivesse procurando algo no chão. Talvez tivesse deixado algo cair. Fiquei observando distraído, sem muito interesse real. Não me incomodava. Cada um no seu canto. A luz parou. Ficou completamente parada, apontada diretamente para a água. Por um tempo longo demais para ser normal. 5 minutos, talvez 10. Difícil dizer. Só ali, imóvel, iluminando a superfície negra. Pensei que a pessoa estava pescando também. Talvez esperando alguma boia aparecer, algum movimento na água. Normal, comum. Voltei a prestar atenção nas minhas 3 varas dispostas. Uma delas se mexeu levemente. Peguei com cuidado, senti a linha com os dedos experientes. Falso alarme. Nada a havia mordido, provavelmente só a correnteza fraca. Coloquei de volta no suporte de metal, reajustei a boia vermelha. Quando olhei de novo para o outro lado, a luz tinha sumido completamente. Procurei com os olhos por toda a margem oposta, tentando encontrar. Nada. Escuridão total na outra margem. Achei esquisito. Não tinha visto a pessoa ir embora. Não tinha ouvido barulho de carro ligando, de passos se afastando, nada. Mas talvez ela tivesse apenas desligado a lanterna para economizar bateria. Acontece frequentemente. As baterias acabam rápido no frio. Deixei para lá. Não era meu problema. Mais uns 20 minutos se passaram lentamente. Peguei um bagre pequeno demais, devolvi cuidadosamente para a água. A noite continuava calma e perfeita. E então a luz apareceu de novo. Mas dessa vez estava muito mais perto. Absurdamente mais perto. Estava na margem, a uns 100 metros do pier onde eu estava, do meu lado da represa. Não na margem oposta, na minha margem, do meu lado. Fiquei olhando fixamente, tentando entender o que estava acontecendo. Não tinha visto ninguém passar por mim. Não tinha ouvido absolutamente nada. Como alguém atravessou a represa inteira sem eu perceber. Não tinha barco ancorado, não tinha ponte conectando os lados. A única forma de chegar do outro lado era contornar a represa inteira caminhando pela mata fechada, o que levaria pelo menos 40 minutos, talvez 1 hora no escuro. E não tinha passado nem meia hora desde que a luz sumiu. A luz se movia, lenta, deliberada, indo na direção do pier, indo diretamente na minha direção. Parava, iluminava a água em círculos, seguia. Parava, iluminava, seguia. Não tinha som de passos na terra, não tinha som de galhos quebrando, não tinha som de respiração pesada, não tinha som de nada, só a luz, se aproximando inexoravelmente. Senti um aperto forte no peito. Fiquei de pé rapidamente, deixei a vara de lado. A luz estava a uns 50 metros agora, parada de novo, apontada diretamente para mim, me iluminando. Eu conseguia ver o feixe de luz cortando o ar frio, mas não conseguia ver absolutamente nada segurando a lanterna. Era como se a lanterna estivesse flutuando sozinha, suspensa no ar. Impossível. Peguei minha própria lanterna forte, acendi apontei diretamente na direção da luz estranha. Gritei com a voz mais firme que consegui. Oi, tem alguém aí? Precisa de ajuda? Minha voz saiu trêmula apesar do esforço. Ecoou pela represa. Ninguém respondeu. Silêncio absoluto. A luz continuou parada, me iluminando constantemente. Minha lanterna iluminava só mato fechado, arbusto espinhoso, sombras confusas dançando. Nada mais, nenhuma pessoa, nenhuma forma humana. Comecei a recolher minhas coisas apressadamente. Rápido demais. As mãos tremendo visivelmente. Enrolei as 3 linhas sem nenhum cuidado. Deixei os anzóis como estavam, joguei tudo dentro da mochila grande. A luz começou a se mover de novo. Mais rápido agora. Muito mais rápido. Vindo diretamente na minha direção sem desviar. 30 metros. 20 metros. 15 metros. Eu devia ter corrido imediatamente. Devia ter abandonado tudo ali e fugido. Mas minha mochila estava pesada com equipamento caro. Minha fogueira ainda estava acesa perigosamente e eu não queria deixar tudo para trás.
Peguei o balde de água fria que eu tinha separado, joguei nas brasas vermelhas. Vapor denso subiu, chiado alto que rasgou o silêncio, cheiro forte de cinza molhada invadindo minhas narinas. A luz parou, 10 metros do pier, completamente parada, apontada para mim, me observando, e então ela começou a subir. A luz começou a subir no ar lentamente, devagar, suave, como se alguém estivesse levantando a lanterna gradualmente, erguendo o braço invisível. Subiu até a altura de uns 2 metros e ficou lá, suspensa no ar vazio, completamente imóvel, me olhando, me estudando. Meu corpo inteiro se arrepiou violentamente. Peguei a mochila pesada, joguei nas costas doloridas e corri. Corri pelo pier que rangia alto sob meus pés, saltei para a margem de terra, tropecei numa raiz grossa, levantei ignorando a dor, continuei correndo desesperado. Não olhei para trás. Não quis ver o que estava acontecendo. Só corri. Galhos chicotearam meu rosto. Cheguei no carro ofegante, abri a porta, joguei tudo dentro desordenadamente, liguei o motor. As mãos tremiam tanto que errei a chave 2 vezes, depois 3. Quando finalmente consegui ligar, saí de ré descontrolado, rápido demais. Quase bati violentamente numa árvore grossa, virei o carro, acelerei fundo. Olhei pelo retrovisor com o coração explodindo. A luz estava lá, ainda parada no mesmo lugar, suspensa no ar impossível, me observando ir embora, me deixando ir. Por enquanto, levei mais de 1 hora inteira para conseguir parar de tremer completamente. Cheguei em casa, tomei banho quente que durou meia hora, bebi meia garrafa de cachaça barata tentando dormir. Não consegui. Fiquei deitado rígido, olhando para o teto rachado, lembrando da luz. Daquela luz impossível que não tinha mão, não tinha corpo, não tinha sombra, não tinha explicação lógica. Voltei à represa só uma vez, muitos meses depois. De dia, plena luz do sol, com um amigo que insistiu em ir junto. Queria ver se encontrava alguma coisa, alguma explicação racional, algum poste de luz esquecido. Andamos pela margem inteira cuidadosamente. Não tinha nada, nenhum poste de luz antigo, nenhuma torre de transmissão, nenhum reflexo que pudesse justificar o que eu vi naquela noite. Meu amigo perguntou por que eu queria tanto voltar lá, por que estava tão obcecado. Eu disse que não era nada, que só estava curioso sobre o lugar. Mas não contei a verdade completa, porque a verdade é que eu precisava ter certeza. Precisava saber se aquilo era real ou se estava enlouquecendo lentamente. E foi real. Eu sei que foi, tão real quanto qualquer coisa neste mundo. Não pesco mais à noite em lugar nenhum. Não volto mais àquela represa específica. E quando alguém me convida entusiasmado para pescar em lugar novo que descobriu, eu sempre pergunto casualmente: já aconteceu algo estranho lá? Já viram alguma luz estranha sem explicação? E se a resposta for sim, eu não vou. Porque eu sei agora que existem coisas na escuridão que não deveriam existir. Coisas que flutuam, coisas que observam, coisas que esperam. E eu não quero encontrar nenhuma delas de novo, nunca mais. Relato 3. O barco vazio. Às vezes eu fecho os olhos e ainda vejo aquele barco com clareza perfeita, parado, no meio do rio largo, completamente vazio, balançando devagar, como se alguém tivesse acabado de sair dele há poucos segundos. Mas não tinha ninguém. Nunca teve. E isso é o que me assombra até hoje, o que me acorda no meio da noite suando. Meu nome é Antônio. Tenho 61 anos, sou aposentado há 3 e moro sozinho num sítio pequeno e silencioso no interior do Paraná, perto do rio Ivaí. Fui casado por 30 anos felizes, mas minha esposa faleceu faz 5. Câncer agressivo. Desde então, é só eu, a casa que parece grande demais e o rio constante. Não tenho filhos, nunca tivemos. Não tenho família por perto. Todos se foram ou se afastaram. Não me incomodo com isso a maior parte do tempo. Aprendi a gostar da solidão silenciosa. Aprendi que, às vezes, o silêncio é melhor companhia,
que qualquer pessoa que tenta preencher o vazio com palavras vazias. Eu tenho um barco, nada sofisticado ou impressionante. É um barco de alumínio velho e amassado, com um motor de popa 15 HP que funciona quando quer, quando está de bom humor. Uso para pescar, para atravessar para o outro lado do rio quando preciso comprar alguma coisa na cidade pequena, para dar uma volta quando a cabeça fica pesada demais. O rio aqui é largo, uns 200 metros de margem a margem, e a correnteza é forte e perigosa. Não é lugar para amador inexperiente, tem que conhecer cada pedra submersa, cada redemoinho traiçoeiro, tem que respeitar a força da água. O rio te ensina isso, com gentileza primeiro, ou com violência se você não aprende. Era uma tarde de outubro, primavera chegando. O tempo estava bonito, sol forte, mas não sufocante, céu azul profundo, mas com nuvens grandes e brancas começando a se formar no horizonte distante. Ia chover de noite, com certeza absoluta. Eu reconheço os sinais depois de décadas observando. Tinha saído no barco por volta das 3 da tarde, descido rio abaixo, uns 2 quilômetros tranquilos, e parado num lugar que eu gosto especialmente. Uma enseada calma, protegida do vento com sombra generosa de árvores antigas, onde os dourados costumam passar no final da tarde. Tinha desligado o motor barulhento, jogado a âncora pequena e ficado ali, pescando tranquilo, sem pressa nenhuma. Peguei 2 dourados pequenos que devolvi cuidadosamente, um pintado médio que guardei na caixa de isopor com gelo. Nada excepcional, mas eu não me importava minimamente. Estava aproveitando a tarde morna, o sol esquentando minhas costas doloridas, o vento suave, no rosto enrugado. Tinha levado uma garrafa grande de água gelada, uns biscoitos cream cracker e um livro velho e gasto que estava relendo pela 3ª vez. Lia um pouco, pescava um pouco, descansava um pouco olhando o rio passar. Assim que eu gosto de viver agora. Por volta das 5, o sol começou a descer lentamente no horizonte. As sombras ficaram mais longas e profundas. O calor diminuiu gradualmente e o rio ficou dourado, refletindo a luz alaranjada do final da tarde. É a hora mais bonita do dia. A hora que tudo parece em paz completa. A hora que eu consigo esquecer que estou sozinho. Eu estava recolhendo a linha com calma, preparando para voltar para casa antes de escurecer completamente, quando olhei rio acima e vi o barco pela primeira vez. Estava parado, completamente imóvel, a uns 300 metros de distância. Um barco de madeira tradicional, pintado de branco brilhante, com uma faixa azul marinho percorrendo o meio. Parecia antigo, muito antigo, mas bem conservado. Estava de lado, balançando levemente com a correnteza natural, mas não se movendo. Como se estivesse ancorado firmemente. Não tinha ninguém dentro, não tinha ninguém nas margens próximas de nenhum dos lados. Só o barco, vazio, sozinho, no meio do rio largo. Achei estranho imediatamente. Barco não fica parado sozinho no meio do rio sem razão. Ou está amarrado em algum lugar específico, ou está com o motor ligado mantendo posição, ou está à deriva seguindo a correnteza forte. Esse não estava em nenhuma dessas situações lógicas. Estava simplesmente ali, parado, esperando algo ou alguém. Pensei que talvez alguém tivesse tido um problema sério, tivesse pulado na água desesperado, nadado até a margem mais próxima. Ou que o barco tivesse se soltado de algum cais mais acima durante a noite e ficado preso em alguma pedra grande submersa. Possibilidades racionais. Puxei minha âncora pequena, liguei o motor que tossiu antes de pegar e fui devagar na direção dele, navegando com cuidado. Ia verificar, ver se tinha alguém precisando de ajuda urgente. É o que se faz no rio. A gente se ajuda. Quanto mais eu me aproximava cuidadosamente, mais estranho ficava tudo. O barco estava impecável, absolutamente impecável.
Nenhum sinal visível de dano, nenhum arranhão, nenhuma rachadura. A pintura brilhando como se tivesse sido aplicada ontem, a madeira lisa e perfeita, sem nenhuma marca do tempo. Tinha 2 bancos simples, um na frente e um atrás, e uma caixa de isopor branca no meio. Mas não tinha vara de pescar, não tinha rede enrolada, não tinha remo, não tinha motor acoplado. Nada. Só o barco, limpo, organizado, vazio, esperando. Parei ao lado dele com cuidado. Desliguei meu motor. O silêncio que caiu foi absoluto, pesado. Nem pássaro cantando, nem vento nas folhas, nem água se mexendo contra os cascos. Só eu, meu barco velho, e aquele barco estranho, flutuando juntos na água dourada. Segurei na borda dele com a mão, puxei para perto devagar. Balançou levemente, suave, mas não ofereceu resistência nenhuma. Olhei lá dentro com atenção. Nada. Nenhuma gota de água acumulada no fundo, nem uma folha seca, nem uma marca de pé, nem uma mancha. Como se tivesse sido colocado ali naquele exato momento, limpo e novo, saído de uma fábrica invisível. Toquei na madeira lisa. Estava fria. Fria demais, absurdamente fria, considerando que o sol tinha batido nela o dia inteiro sob o calor forte. E tinha um cheiro que eu não conseguia identificar completamente. Não era de peixe, não era de mofo ou umidade. Era algo orgânico, levemente adocicado, profundamente desagradável, como de coisa velha, coisa esquecida debaixo da terra, coisa que deveria estar morta. Procurei por uma âncora prendendo o barco. Nada. Procurei por uma corda amarrada em algum lugar. Nada. O barco estava completamente solto, livre. Não fazia nenhum sentido lógico. Olhei em volta cuidadosamente. As margens dos 2 lados estavam completamente vazias. Não tinha casa, não tinha cais, não tinha pessoa, não tinha nada. Só mata fechada e escura dos 2 lados, e o rio correndo silencioso entre elas. Só nós 2, eu e o barco. Empurrei o barco com força. Tentei fazer ele se mover, sair da posição. Ele não se mexeu nem 1 centímetro. Empurrei mais forte, usando todo o meu peso. Nada. Era como se estivesse grudado na água, como se pesasse toneladas impossíveis. Mas quando eu soltava a borda, ele balançava livre, levemente suave, como qualquer barco faria normalmente. Era impossível, completamente impossível, mas estava acontecendo bem na minha frente. Senti um frio subir pela espinha lentamente, aquele tipo de frio que vem de dentro do corpo. O tipo que te avisa que algo está errado, muito errado, perigosamente errado. Soltei o barco rapidamente, dei partida no motor com mãos trêmulas, comecei a me afastar. Devagar primeiro, olhando para trás constantemente. O barco ficou lá, parado, me observando partir, ou pelo menos era a sensação que eu tinha, como se tivesse olhos invisíveis. Mas então, eu ouvi algo, um rangido, o som inconfundível de madeira velha se movendo sob pressão. Olhei de novo rapidamente. O barco estava virando, devagar, suave, como se alguém invisível estivesse remando cuidadosamente, virando na minha direção, apontando a proa diretamente para mim, sem vento soprando, sem correnteza puxando, sem ninguém dentro, só virando, apontando, se preparando. Acelerei o motor ao máximo. O motor roncou alto, protestando. O barco deu um tranco forte. Comecei a subir rio acima rapidamente. Olhei para trás mais uma vez. O barco branco estava me seguindo. Não rápido, não de forma óbvia ou agressiva, mas estava. Se movendo devagar pela água, sempre apontado na minha direção exata, sempre à mesma distância fixa. 200 metros, 100 metros, 50 metros. Não importava quanto eu acelerasse. Eu acelerei mais, forçando o motor velho além do limite. Meu motor gemia alto, vibrando perigosamente, forçado ao máximo absoluto. A água espirrava nas laterais em leques brancos, o vento frio batia no meu rosto com força, minhas mãos apertavam o volante até doerem. Mas quando olhava para trás, o barco continuava lá,
sempre à mesma distância, sempre me seguindo silenciosamente, sem fazer barulho, sem criar ondas, sem motor visível, só deslizando pela superfície, silencioso, impossível, inevitável. Entrei numa curva fechada do rio, um trecho mais estreito onde a correnteza fica violenta e perigosa. Meu barco balançou brutalmente, quase virou para um lado, mas consegui controlar no último segundo. Passei pela curva, endireitei, acelerei de novo desesperadamente. E quando olhei para trás, finalmente o barco tinha sumido. Simplesmente sumido, desaparecido, como se nunca tivesse existido. Como se eu tivesse imaginado tudo. Parei o motor lentamente. Fiquei ali, no meio do rio, ofegante, suando frio apesar do vento gelado, olhando para trás fixamente. Nada. Só a água correndo normal, a curva que eu tinha passado e a mata nas margens. Nenhum barco branco. Nenhum sinal de que algo tinha estado ali me perseguindo. Nenhuma evidência. Voltei para casa em silêncio completo. Guardei o barco no galpão, guardei as varas sem prestar atenção, entrei na casa vazia, tranquei a porta e as janelas. Tomei banho longo e quente, comi alguma coisa sem sentir o gosto, mas não conseguia parar de pensar. Não conseguia parar de ver aquele barco. Aquele barco vazio, frio, impossível, que não devia estar ali, que não devia existir, que me seguiu. Nos dias seguintes, perguntei para os vizinhos distantes quando os encontrava. Perguntei no mercado pequeno da cidade, no posto de gasolina, na igreja que nunca frequento. Ninguém tinha perdido barco recentemente. Ninguém conhecia um barco branco com faixa azul marinho. Ninguém sabia de nada parecido. E quando eu contava vagamente o que tinha visto, eles riam. Diziam que eu tinha bebido demais, que o sol forte tinha batido na minha cabeça, que eu estava ficando velho e confuso, que a solidão estava me fazendo ver coisas. Mas eu sei o que vi, sei com absoluta certeza, sei que aquele barco era real, tão real quanto eu, tão real quanto o rio, e sei que ele me seguiu deliberadamente. Não sei porquê, não sei o que era. Não sei se era algo que afundou anos atrás, décadas atrás, e de alguma forma voltou, ou se era algo que nunca foi um barco de verdade, algo que só se parece com barco, algo que imita, algo que espera pacientemente, algo que procura, algo que encontra. Não saio mais de barco sozinho, não desço mais rio abaixo naquela direção, não vou mais naquela enseada que sempre foi minha favorita. E toda vez que olho para o rio da janela da cozinha, procuro aquele barco branco, procuro para ter certeza de que ele não está lá esperando, porque no fundo eu sei que um dia ele vai estar. E quando estiver, não sei se vou conseguir fugir de novo, não sei se vou querer. O rio guarda muita coisa no fundo escuro, segredos antigos, histórias esquecidas, coisas que afundaram e nunca foram encontradas. Pessoas que desapareceram sem deixar rastro. E às vezes, só às vezes, essas coisas voltam. Não como eram originalmente, mas como algo diferente. Algo transformado. Algo que não deveria estar aqui. Algo que não pertence a este mundo. Algo que cruza. E eu vi uma delas, e ela me viu também. E me escolheu por algum motivo. E um dia, talvez em breve, ela vai voltar. E quando voltar, vai me levar para o fundo, para o escuro, para o lugar onde as coisas esquecidas esperam. E eu vou deixar. Porque depois de 5 anos sozinho, depois de tanto silêncio, depois de tanta solidão, talvez seja isso que eu estou esperando também. Talvez seja isso que todos nós esperamos no final. Alguém que venha nos buscar, mesmo que seja algo que não deveria existir. O barco está esperando. Eu sei. Posso sentir, e uma noite dessas vou descer até a margem, vou olhar para o rio, e ele vai estar lá, branco, brilhante, vazio, balançando, me chamando, e eu vou entrar, e vamos partir juntos, para o lugar onde os rios nunca terminam, para o lugar onde nada envelhece, para o lugar onde não existe solidão, só água, só escuridão, só paz.